companheiros de Ideal Espírita. Estamos aqui hoje mais uma vez para conversarmos sobre o Evangelho do Cristo, sobre uma passagem do Evangelho de Jesus, na esperança fiel de que ao nos debruçarmos sobre essas palavras, ao mergulharmos no Evangelho do Cristo, a gente possa se fortalecer, a gente possa aumentar a nossa fé, a nossa esperança nos momentos atuais, porque sabemos que o Mestre nosso, Jesus, já havia nos consolado, já havia nos confortado através dessas palavras, que cada vez que a gente escuta de novo, observa mais um pouquinho, presta atenção em determinada palavra, a gente vai vendo como o Cristo é nosso amigo, como está presente nos nossos dias atuais, na nossa vida atual, e não é só lá no livro, né? Não está só lá no livro, guardado em cima da estante. A passagem que a gente escolheu hoje é uma passagem que às vezes dá até bastante dúvida, que é quando Jesus diz que não veio trazer a paz, mas a espada. E aí, algumas pessoas pensam, né? Nossa, não foi Jesus que falou isso, né? E a gente até às vezes pensa que não foi mesmo, mas sim, foi. Foi o próprio Cristo, e hoje a gente vai mergulhar e compreender que mensagem foi essa. A passagem está lá em Mateus, capítulo 10, 34 a 36, e diz assim: Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto eu vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Forte, né? E pensa, nossa, como é que a gente vai fazer para entender isso, sendo Jesus quem é? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que em algumas passagens, em algumas falas, Jesus se remete ao Antigo Testamento. Quando ele está conversando com o povo hebreu, aquele povo conhece profundamente o seu, até então, o seu testamento, não é o Antigo Testamento, né? As leis, os seus textos sagrados, eles conhecem de cor. Então, quando Jesus cita algum profeta nas suas falas, ele é compreendido imediatamente, porque aquelas pessoas que estavam ali ouvindo conheciam de cor os profetas. Nós não. Nós, 2000 anos depois, no Ocidente, numa outra cultura, numa outra época, precisamos estudar. Então, essa passagem, por exemplo, esse finalzinho da passagem, Jesus está se referindo a um profeta. E é um profeta que a gente não ouve falar muito, que é o Miqueias. É o profeta Miqueias. Porém, quem estava ouvindo Jesus naquele momento sabia bem quem era o Miqueias. Então, separar do seu filho, de separar do pai o seu filho, da sua mãe a filha, da sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa, está lá no profeta Miqueias. Então a gente tem que compreender qual é o contexto. Porque, obviamente, Jesus não está dizendo que quando ele entra na casa, e quando ele entra na família, e quando a pessoa resolve adotar os seus ensinamentos, ela vai ser dividida dentro da própria família. Isso iria realmente contra qualquer postulado do Cristo. Então vamos a Miqueias, está lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 7. O que o Miqueias está falando aqui? Ele está falando sobre justiça. Olha que interessante. Sobre justiça. E ele está reclamando que não está havendo justiça para aquele povo, que não está havendo justiça naquela comunidade, que eles estão sofrendo, que eles estão sendo escravizados. O Miqueias está fazendo um discurso aqui de apelo. E aí ele vai dizer essas palavras, né? Porque o filho insulta o pai, a filha levanta-se contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Bom, então é só isso? Jesus estava falando da injustiça? Não. É o finalzinho do versículo que a gente precisa prestar atenção. Porque depois de falar sobre tudo isso, Miqueias termina dizendo assim: Mas eu olho confiante para Deus. Espero em Deus, meu Salvador, meu Deus me ouvirá. Olha, pessoal, como é importante a gente estar sempre estudando e recorrendo, né, ao Antigo Testamento para compreender algumas passagens de Jesus.
Então, quando Jesus cita Miqueias, quem estava ouvindo o que o Cristo falou naquele momento, entendeu, porque conhecia o final do versículo, sabia que Miqueias estava fazendo um pedido, um apelo por justiça, mas que no final ele se resigna, ele diz, mas eu confio em Deus. Eu confio que Deus me ouve, eu confio que Deus está ao meu lado, eu confio que Deus vai me auxiliar a vencer isso. Bom, então se Jesus está usando um trecho de um profeta que ao final está dizendo da justiça divina e que Deus nos ouve, e que Deus nos provê, e que Deus está conosco, aí essas primeiras palavras dele começam a fazer mais sentido para nós, quando ele diz, eu não vim trazer paz à terra, mas a espada. Começamos a entender então que ele está falando aqui de justiça divina, que essa espada aqui é uma espada relacionada à justiça divina. A gente começa a clarear, né? Agora, quem vai clarear mesmo pra gente vai ser o apóstolo Paulo. Aí sim, o Paulo vai deixar pra gente bem claro. Lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, Paulo vai dizer assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo traz para nós uma interpretação dessa espada. Tomai sobre vós o capacete do Espírito, ou seja, a proteção, quando a gente se espiritualiza, quando a gente entra em contato com a espiritualidade maior, a gente se protege, aqui ele usa uma expressão de guerra, né? Capacete, espada, mas ele está querendo dizer da proteção do capacete. E a espada é a palavra de Deus. Agora ficou mais claro, não ficou, pessoal? Então, quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada, o que ele quer dizer é que o que ele veio trazer é a palavra de Deus. Aí alguém pode estar se perguntando, mas a palavra de Deus é boa, ela não corta. Pois é. Paulo também vai falar sobre isso. Em Hebreus agora, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, a palavra de Deus, essa espada, é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, espada que corta dos 2 lados, porque penetra até a divisão da alma e do espírito, isso é Paulo, hein, pessoal? Há mais de 2000 anos atrás. Porque penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha só, olha o que o Paulo está dizendo para nós. A palavra de Deus é a espada. Então, o que Jesus veio trazer é a palavra de Deus. Mas por que essa palavra de Deus, então, remexe? Porque a palavra de Deus, ela é penetrante até as juntas e as medulas, que é a expressão que o povo hebreu tinha para dizer o mais íntimo do íntimo, e apta a reconhecer o pensamento e o coração. E é por isso que a palavra de Jesus, é por isso que a presença de Jesus causa ali turbilhão. Por quê? Porque faz com que a gente se movimente, faz com que a gente saia do estado de preguiça, faz com que a gente saia do estado que a gente sempre esteve há séculos, porque a palavra de Deus, pessoal, faz a gente sair do lugar, não é? Então, quando Jesus diz, perdoai os vossos inimigos, isso é fácil? Isso é fácil de fazer? E a gente faz isso com tranquilidade? Quando Jesus fala, ora por quem te persegue, a gente faz isso calmamente? A gente não tem que fazer força, meus amigos. A gente não tem que se esforçar, não vai penetrando a gente até as juntas e medulas, não é uma coisa que a gente tem que sair do lugar, tem que se mexer, porque não é natural para nós ainda. Exige esforço, exige disciplina, exige perseverança. E é por isso que a expressão é espada, porque é aquilo que nos penetra, é aquilo que nos corta, é aquilo que faz com que a gente se mexa, saia do lugar, saia da mesma situação que estamos há séculos. Então, quando Jesus vai dizer, não vim trazer a paz, mas a espada,
O que ele quer dizer para nós é que essa paz é uma conquista. A paz espiritual é uma conquista feita através de seguir, através de compreender, através de atuar com a palavra de Deus. E por isso que a paz não pode ser dada gratuitamente. Quando Jesus entrava nas casas e recomendava aos seus discípulos que assim o fizessem, quando entrardes numa casa, diga: paz esteja convosco. Se ali houver paz, a paz volta para vocês. Se não, vocês continuam em paz. Não é assim? Essa paz esteja convosco, que ele recomenda que os discípulos deem e que ele dava ao entrar numa casa, era sobre a paz que já estava ali reinante. Se ali houvesse paz, a paz voltava. Se ali não houvesse, a paz que eu dei não tem como entrar, porque a paz precisa ser cultivada. E essa passagem, meus amigos, é para isso. É para a gente compreender que nós fazemos esforços para estarmos em paz. Não é mágico, não vem magicamente até nós, não é dado. A gente não consegue ir até a loja e comprar um pacotinho de paz, quem dera. Essa paz, ela é uma conquista do Espírito. E como é uma conquista, a expressão é que é uma boa luta. É a boa luta, né? Como diz o Paulo, lutei o bom combate. É aquela luta contra as nossas mazelas, contra as nossas dificuldades, contra as nossas limitações. Então é uma luta. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra que tira a gente do lugar, tira a gente daquele conforto, tira a gente daquele lugarzinho quietinho que a gente quer ficar e coloca a gente em marcha. Porque aí sim, aí a gente vai fazer os nossos esforços para sermos aqueles que ouvimos a palavra de Deus, compreendemos e vamos atuar nela. Bom, esse é o recado que nós queríamos passar hoje, dessa pequena passagem, né? É o que a gente sempre diz, o Evangelho de Jesus precisa de mergulhos sempre cada vez maiores, em pouco tempo assim não daria pra gente fazer um grande aprofundamento, mas a gente faz aqui uma provocação para que os companheiros continuem lendo sobre isso, observem como a doutrina espírita fala sobre essa passagem e a gente vai observar que o que Jesus está nos chamando é o bom combate. Então que Jesus nos abençoe e nos fortaleça a nossa fé.